Queridos, a paz do Senhor. Antes de passar o ministério da palavra, obrigado, Rubens, você deixou um pouquinho mais tempo para mim hoje. Já vai dirigir toda quinta-feira agora. Aleluia. A partir de amanhã, nós avisamos ontem na quarta-feira profética. A partir de amanhã a gente vai iniciar a nossa campanha de oração. É uma campanha de 21 dias na oração, no jejum e na palavra. Como o aniversário da igreja é dia 22 de novembro, os 21 primeiros dias do mês de novembro a gente tira para dedicar ao Senhor em oração, em jejum e leitura da palavra. E nesses 21 dias nós temos um versículo tema, o versículo que você vai ler ele no dia. Tem a oração que você vai fazer, o propósito de oração. Cada dia tem o seu propósito de oração. Em determinado dia vamos orar pela igreja, em determinado dia vamos orar pelas famílias, em outro por finanças, em outro por cura, em outro por avivamento, e assim cada dia tem o seu propósito estabelecido. Amanhã, eu não sei que horário que o Adriano vai jogar lá nos grupos, pelo Instagram, a gente vai colocar o link lá para vocês baixarem. Já está o PDFzinho pronto do tema de amanhã, começa amanhã, dia 1º, vai até dia 21. Então a gente também vai jogar no grupo da igreja, no aplicativo da Igreja Pão da Vida, nos grupos das centrais de pastoreio, da Escolhidas, dos homens, Homens de Palavra, na Nova Juventude. A gente vai colocar em todos os lugares para que você tenha acesso, para que você possa cooperar com a gente em oração. Todo mundo orando junto por um propósito, irmão, eu garanto para você que o mover de Deus acontece, amém? Então amanhã, se Deus assim nos permitir, nós vamos começar esse nosso propósito. Oi? Sim, amanhã vai lançar todos os dias. O horário programado vai ser às 18h30 do vídeo. Esse vídeo é um vídeo que a gente vai colocar lá no YouTube, orando junto com vocês. É o encerramento do dia, vai ser às 18h30. Então você tanto vai ter lá o versículo chave para você orar, o tema, o pedido de oração. Você vai orar por tal coisa, os versículos e o tema do dia. E vai ter também o vídeo, que é uma breve pregação, uma breve reflexão. O vídeo tem uns 15, 20 minutos, explicando para você a palavra e a gente orando junto, a partir de amanhã. Queridos, por favor, vamos ao ministério da palavra. 1 Coríntios capítulo 14. Hoje nós vamos falar dos benefícios do falar em línguas. A gente passou a semana passada, acho que as últimas 3 ministrações, né? 3, né, Darlan? Que passaram, a gente gastou tempo falando sobre o que é o falar em línguas e os tipos que ele tem, entre interpretação, variedade de línguas e o falar em línguas. Esses são os 3 nomes que você vai ver na Bíblia. Os 3 são diferentes. O falar em línguas é quando você ora através do Espírito Santo e não há interpretação. No falar em línguas, que a gente chama de língua estranha, alguns conhecem como língua dos anjos, a gente fala para Deus e ninguém entende. Nós oramos pelo Espírito e ninguém entende senão Deus. É o que Paulo fala em 1 Coríntios 14. Aí tem línguas com interpretação. Línguas com interpretação não é você falando, é Deus falando a igreja. Por isso que tem interpretação. É uma manifestação da glória de Deus, uma manifestação sobrenatural, onde uma pessoa fala em línguas, outro ou a mesma, ela interpreta uma mensagem que Deus tem para a igreja, para o corpo, seja no templo, seja numa reunião de oração, mas uma mensagem de Deus para a igreja. E variedade de línguas, pastor Gabriel, aí já é um sinal aos incrédulos. Perceba como é bem simples, não é complicado. Talvez se você escrever fique até mais fácil. O falar em línguas, eu falo com Deus, eu não entendo nada, estou orando pelo Espírito. Com interpretação é Deus falando com o corpo da igreja, falando com os irmãos. A variedade é aquele que aconteceu em Atos também, quando um estava pregando num idioma e o outro estava ouvindo no idioma nativo. Imagina se eu falasse português e todos vocês aqui fossem de várias nacionalidades diferentes e não falassem português.
Uma galera falava inglês, outra falava espanhol, outra falava, sei lá, mandarim, e por aí ia. Só que eu pregando em português, vocês ouviriam na língua de vocês. Pastor, que doideira é essa? Aconteceu no livro de Atos. A gente tem testemunhos que aconteceu também já na Rádio e TV Pão da Vida. Eu contei para vocês nas semanas passadas. Eu falei que a gente já teve um testemunho desse na rádio. E uma irmã que é ouvinte da Rádio e TV Pão da Vida, era de Minas Gerais, de Belo Horizonte, se mudou para os Estados Unidos por um chamado de Deus para fazer missões. E ela chegou, eu não lembro qual era a cidade, me fugiu o nome da cidade, não era uma cidade bem grande. Ela foi para o metrô, porque Deus mandou ela ir para o metrô, com um grupo de brasileiras evangelizar. Qual é o mistério, pastor? Ela não falava inglês. E eles iriam para o metrô procurar nativos, pessoas que falavam inglês. E as meninas do grupo que falavam em português diziam: olha, lá não tem brasileiro. Talvez se você encontrar um ou outro, você possa trocar uma ideia e levar a palavra. Ele disse: tá bom, eu vou, caso eu não consiga evangelizar ninguém, eu vou dar um suporte espiritual. Só que aí eu contei para você esse testemunho nas últimas semanas, que Deus mandou ela chegar para um rapaz e começar a pregar para ele. Ela teve uma convicção tão grande no coração que era Deus mandando, que ela foi sem duvidar. E ela pensou: Deus está mandando, deve ser porque o rapaz é brasileiro. E ela começou a falar em português. E foi passando 1 hora, 2 horas, 3 horas. À medida que ela ia falando a palavra, dizendo que Deus tinha um propósito na vida daquele rapaz, tal e tal e tal, o rapaz metendo um aço a chorar. Ela disse: olha, achei um brasileiro. Quando ela termina, faz o apelo, ora pelo rapaz e se despede. Quando ela volta para trás, as amigas dela, ela disse: mulher, você não disse que não sabia falar inglês? Ela olhou e disse: eu não sei falar inglês não. Ela disse: sabe sim. Tu acabou de passar quase 3 horas conversando com um rapaz em inglês e você falou como se fosse uma nativa. Como é que pode isso? Ela falou: não sei, eu estava falando em português. Ela disse: não, ele estava ouvindo em inglês e a gente também. Então, pastor Gabriel, quando que isso acontece? Quando Deus quer cumprir um propósito dele na terra. Talvez para a gente hoje aqui seja: pastor, isso é conversa da carochinha. Pastor, o senhor está querendo encabular a nossa fé, deixar a gente pilhado para a gente acreditar. Irmão, vou falar um negócio para vocês. Quando Deus quer cumprir o propósito dele na terra, não existe lei natural que venha impedir. A gente às vezes acha que um idioma pode ser uma barreira, uma condição financeira pode ser uma barreira, uma enfermidade pode ser uma barreira, um coração duro pode ser uma barreira. Quando Deus quer cumprir um propósito, quer entregar uma mensagem, Ele se encarrega. Às vezes a gente se preocupa e diz: como que vai fazer? Como que será feito? A gente não precisa se preocupar com como, não. Eu aprendi isso talvez de uma maneira muito sofrida, muito dolorosa, para o meu coração. Não tem nada a ver com a palavra, mas é um parênteses que vai edificar a sua vida. Eu gastava muito tempo pensando em como. E o como não é meu. Eu gastava muito tempo pensando. Deus dizia: faça tal coisa. Só que aí eu começava a pensar, e a primeira coisa que eu perguntava não era nem o porquê, era como. Deus dizia: olha, faça tal coisa. Às vezes compre alguma coisa, ou às vezes faça tal coisa, ou às vezes vá em algum lugar e eu vou fazer isso. Deus dizia: eu vou fazer isso. Aí a primeira pergunta é: como? A gente não fica assim. Deus chega para você e diz: vá lá e ore para que fulano seja curado. Ele fala: como é que ele vai ser curado, Jesus? Tem como não? A gente faz isso, faz ou não faz? Sim ou não? Faz, sim. Então a gente não precisa se preocupar com como. A gente só precisa se preocupar em ser fiel ao que Deus nos manda. Quem está entendendo diz amém? Então nas últimas semanas, está lá no YouTube, se alguém perdeu essas mensagens, você pode assistir lá. 1 Coríntios capítulo 14. Nós vamos ler a partir do verso número 1. A gente vai saltear alguns versículos, aí você fica ligado aí. 1 Coríntios 14, verso 1 diz assim, a minha versão é a Nova Almeida atualizada: sigam o amor, procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar, pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios.
Mas o que profetiza, fala para pessoas edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quero que todos vocês falem em línguas, mas muito mais que profetizem. Pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação. Agora pula alguns versículos, por favor. Vai lá, meu amado e querido irmão, para o verso de número 14. Porque se eu orar em línguas, verso 14. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Se você louvar apenas em espírito, como não instruído poderá dizer o amém. Olha que interessante. Verso 16, deixa aqui, ó. Se você louvar apenas em espírito, ou seja, somente falar em línguas, como o não instruído poderá dizer o amém. Ou seja, quem não entende, quem não compreende, quem não sabe que aquilo é uma manifestação do Espírito, poderá concordar. Depois da oração de agradecimento que você fez, estava dizendo que você está falando em línguas, está celebrando a Deus, louvando a Deus, agradecendo a Deus, mas a pessoa que está, como é que ela vai dizer eu concordo, se ela não entendeu? O não instruído. Nós que somos povo de Deus, sabemos o que está acontecendo. Imagina num culto de ação de graças, numa casa, numa rua, em um bairro, está tendo um culto de ação de graça, aí um crente começa a disparar uma rajada de língua estranha no meio da rua. Aí a dona Francisca, que é católica, do lado de lá, vai olhar e dizer: esse povo é tudo louco. Isso é... que é isso? Mas não veio uma galera lá do CAPS celebrar um culto aqui na frente de casa, só pode. Então é isso que Paulo está falando. Vamos lá, continuar. Verso 17. A sua oração de agradecimento pode ser muito boa, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, porque falo em línguas mais do que todos vocês. Contudo, na igreja, prefiro falar 5 palavras com meu entendimento para instruir os outros, do que falar 10.000 palavras em línguas. Irmãos, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças, mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Amém? Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, obrigado por esse momento tão especial. Eu oro, Senhor Jesus, para que a palavra de hoje seja muito mais do que ensino doutrinário, seja muito mais do que uma porção de conhecimento derramada sobre a nossa vida, mas que seja, Senhor Jesus, uma palavra rema, algo que vai despertar em nós, Senhor, a vontade de ir lá para dentro do nosso quarto e começar a viver um sobrenatural lá dentro dele, Senhor Jesus. Então eu oro para que o Senhor fale conosco, no nome de Jesus. Todos dizem? Então, queridos, hoje nós vamos falar sobre os benefícios desse falar em línguas. Não da variedade e nem da interpretação, do falar em línguas, que é a linguagem sobrenatural de oração. Nada que Deus nos dá é em vão ou vazio. Tudo que Deus der para cada um de vocês, isso vai além do dom de línguas, é vazio e sem sentido. Tudo que Deus lhe dá, Ele lhe dá para cumprir um propósito. Tudo. O dinheiro que Deus lhe dá, o tempo que Ele lhe dá, a esposa que Ele lhe deu, os filhos que Ele te deu, o emprego que você tem, os cursos, seus diplomas, suas formações, suas especializações, suas experiências, tudo que Deus permite que você receba, Ele lhe dá com um propósito. Quem está entendendo diz amém? A gente precisa entender isso, que nada que Deus dá para a gente é sem proveito ou sem utilidade. A Bíblia diz que Deus cria todas as coisas para um propósito, até mesmo o ímpio para o dia da perdição. Está em Provérbios. Deus cria tudo com um propósito, até mesmo o perverso para o dia da condenação. Então tudo tem um propósito. Então por que quando a gente fala do falar em línguas, disso, as pessoas não compreendem? E acham que Deus deu ou somente deu aquilo, aquela hora. Eu penso, isso é uma opinião minha,
E aí, dentro do estudo, eu quero, se possível, que vocês concordem comigo. Eu acho um baita desperdício de ferramenta. Um crente que é batizado com falar em línguas, e somente naquele dia do batismo, ele fala, e nunca mais falou. Quando eu estudei teologia pela primeira vez, um professor meu me ensinou o seguinte. E disse, o crente que é batizado no Espírito Santo, ele tem que falar em línguas pelo menos uma vez na vida dele, e pronto. Para ser batizado com o Espírito Santo, o sinal é eu falar em línguas. Se ele falar só aquela vez, tá bom. Só que quando eu fui estudar, eu falei, como assim? Imagina que Deus lhe deu o dom de cura. Então, se Deus lhe deu um dom de manifestação de cura, se você curar um enfermo pelo menos uma vez, em nome de Jesus, já valeu a pena. Para vocês faz sentido isso, sim ou não? Se Deus lhe dá um carro e diz, olha, se você fizer uma viagem de Mossoró a Fortaleza e voltar, já pagou o carro. Isso é verdade, sim ou não? Deus lhe deu um baita de um carrão, um carro zero, esperando você no final da campanha do Jeová Jireh. Ninguém deu glória a Deus, vocês não ligaram. E aí você vai pegar esse carro e vai dizer, não, vou fazer 2 viagens com ele e tá bom, vou deixar na garagem. A bênção é muito grande. Não vou sair com ela porque os invejosos vão botar as boticas de olho. Não vou usar uma roupa, não vou usar um relógio, porque tem gente lá que vai ficar com inveja. A verdade é que isso não faz sentido nenhum. Quando a gente pensa de maneira natural, já não faz sentido, imagine de maneira espiritual. Do outro lado lá, o Senhor está dizendo, meu filho, eu quero que você ore segundo o meu espírito. E você diz, não, Senhor, já forei uma vez e tá bom. É igual o crente que fez uma experiência de jejum a vida toda e falou, já risquei lá da minha meta do ano. Jejuei uma vez. Pastor Gabriel colocou lá 3 dias de jejum. Só 3 em 21. Ano passado eu prometi que ia colocar 7. Descumpri a promessa. Só vai ter 3. E é intercalado. Olha que maravilha. E aí você diz, não, jejuei esse mês de novembro, já não preciso jejuar. Garantiu o ano todo. Li a Bíblia num culto, já garantiu da semana. Isso não faz sentido nenhum. Só que quando a gente aplica isso ao falar em línguas, a galera só ora quando lhe convém. Ou melhor, quando ela pensa que convém. Porque quando ela pensa, tá aquele mover sobrenatural lá na igreja, os crentes papocando, o Paulo Henrique cantando, as minhas mãos eu quero, é agora Jesus, vai. Aí quando chega em casa não vai, não faz sentido. Então a gente precisa levar que se Deus nos deu, Ele nos deu por algum motivo. Paulo falou, e eu quero começar aí o primeiro motivo. Ele disse que quem fala em línguas edifica a si mesmo. No texto que a gente leu, no versículo 4, ele diz, o que fala em línguas edifica a si mesmo, edifica-se a si mesmo. Vocês todos aqui estão sendo edificados por meio da palavra de Deus, por meio do ensino. Mas é possível você em casa se edificar. Como? Por meio do falar em línguas. É exatamente isso que Paulo fala. No texto que a gente leu de 1 Coríntios 14, Paulo falou o propósito, falou dos benefícios, falou o quanto que ele fazia isso, quanto tempo ele gastava. Ele não diz isso em horas. Paulo não traduz isso em horas. Mas ele diz o seguinte, eu dou graças a Deus, porque falo em línguas mais do que todos vocês. Por mais que ele não diga se ele fazia isso 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, ele se garantiu quando ele falou, eu falo em línguas mais do que todos vocês. Então, pelo menos a gente pensa que ele orava muito tempo, somente no falar em línguas, somente orando por meio do Espírito. Então ele endossa isso, ele enfatiza isso. Ele diz, eu falo mais do que todos vocês, eu invisto o meu tempo nisso, porque isso vai me trazer edificação. Vamos lá, o que é edificar? Segundo o dicionário da língua portuguesa, eu não lembro qual foi o dicionário que eu peguei esse estudo, mas depois eu digo a referência. Edificar significa erguer ou elevar uma construção de acordo com uma estrutura pré-estabelecida e com o auxílio de materiais necessários, assim edifica-se. Então olha que coisa bonita, quando a gente para ver o significado da palavra edificar. É erguer ou levantar uma construção a partir da base que foi lançada. Então nós temos uma base, o nosso alicerce é a palavra de Deus,
O nosso alicerce é Cristo. Mas nenhuma casa fica só no alicerce. Nenhuma casa fica somente na fundação. Ninguém mora em casa que só tem a fundação. É verdade que a fundação é a parte mais preciosa. É verdade que a fundação é o que ninguém vê, mas é o que sustenta tudo. Porém, ninguém fica somente na fundação. Paulo diz: logo após eu entender que a minha fundação é Cristo, é a palavra, agora eu vou procurar edificar. Eu vou procurar construir a minha fé em Deus. Se você pegar a sua Bíblia, você vai ver que existem várias passagens. Pedro fala sobre isso, Tiago fala sobre isso, que a gente tem, João fala sobre isso, que a gente tem que pegar a nossa fé e acrescentar a ela virtudes. A igreja, a fé em Jesus, não é uma linha de chegada. Aceitei Jesus, risquei uma linha de chegada, zerei a vida. Pronto, zerei o jogo. Não precisa mais fazer nada, já aceitei Jesus, acabou. Mas essa é uma compreensão completamente errada. E essa é a compreensão da maioria dos crentes. Não sei se é a sua, mas a maioria pensa assim: eu aceitei Jesus, glória a Deus, levantei a mão, oraram por mim, eu confessei as palavrinhas mágicas, estou com o nome escrito no livro da vida, acabou-se, não vou mais para o inferno. Show. Só que depois disso, o que é que acontece? Uma jornada de edificação, uma jornada de construção. Segura carinhosamente na mão desse crente que está do seu lado, que eu acho que ele está morrendo de fome. Olha nesses olhinhos verde floresta amazônica dele. Fala assim: tem muita coisa que o Espírito Santo quer construir na sua vida. Se ele entendeu, ele vai dar um amém, um glória a Deus, um aleluia. Tem muita coisa que o Espírito quer construir na nossa vida, baseado no alicerce que a gente já sabe que é a palavra de Deus, que é Cristo. Então edificar é justamente isso. E ninguém edifica a fé por conhecimento humano. A edificação na fé em Jesus, ela vem na parte natural e na parte espiritual. Eu sou professor de... Eu não vou dizer há quanto tempo eu ensino, que eu acho que Deus sempre me preparou para isso. Mas formalmente falando, eu acho que faz aí talvez uns 8 anos, praticamente desde que começou a Igreja Pão da Vida, que eu tenho esse ardente no meu coração de voltar a dar um ensino da palavra. E a gente fundou a Escola Teológica Pão da Vida, está com uns 4 anos, 5 anos, de maneira online, vai ser reformulada agora. E aí a primeira coisa que eu fiz na aula foi o seguinte: aula de bibliologia. Se alguém já assistiu os vídeos mais antigos, você vai ver uma skin diferente do pastor Gabriel, uma personalidade que já não me pertence mais. Você vai ver eu desse tamanho, o rosto assim, parecendo uma bola de basquete, gordinha, coisa mais fofa, irmão. Tinha outro eu dentro dele. Você tem ideia? Foi-se embora quase 70 quilos aí, daquela versão antiga para que é da agora. E aí quando eu estava ensinando, a primeira coisa que eu dizia é o seguinte: você vai pegar a sua Bíblia, você vai abrir ela, você vai pegar a apostila e vai abrir no vídeo para você assistir a aula. Mas antes, você vai fazer a seguinte oração: Espírito Santo de Deus, abre o meu coração, abre a minha mente, para que a palavra produza na minha vida entendimento. Eu patenteei uma frase pela Escola Teológica Pão da Vida. Se você vê por aí, você pode dizer que é minha, que não tem problema. Teologia sem Deus é só mais uma logia. Se você pegar teologia e tirar Deus dela, é só mais uma logia. Faz diferença nenhuma. Você pode englobar numa ruma de ciência vazia por aí. Se você pega a Bíblia, tira Jesus, tira a unção do Espírito dela, meu irmão, é igual o quadrinho da Mônica. Se você pegar a sua Bíblia e ler ela como se estivesse lendo Harry Potter, meu irmão, vai ser a mesma coisa. Vou ler aqui a Bíblia, você lê como se fosse um horóscopo. Qual será a minha sorte de hoje? Eles estão rindo, mas tem uma ruma de crente que faz isso. Então quando a gente fala de edificar, a gente precisa entender: eu vou preparar a minha mente por meio do Espírito para que haja entendimento. É um dos benefícios que a gente vai falar hoje, que é a edificação pessoal. Através do falar em línguas, que edifica a mim mesmo, eu preparo a minha mente. Pense comigo. Orar em línguas é um negócio que acontece no meu espírito,
estou orando aqui em línguas, mas que vai preparar meu coração. Quando você for para a palavra, quando você for para a escritura, meu irmão, vai destrinchar tudo. Você vai olhar e aquilo que não fazia sentido vai assimilar. Aquilo que você não entendia, você vai entender. E aquilo que ninguém nunca nem lhe ensinou, adivinha só, Jesus vai ensinar e você vai aprender para a glória de Deus. Em coisa que os irmãos chegam e falam para mim: pastor Gabriel, de onde é que você tirou isso? Pastor, eu tenho 30 anos na igreja. Pastor, eu sou crente de berço. Pastor, tenho 40 anos de ministério. O senhor é um menino, tem 24 anos, como é que você aprendeu isso? Eu falo: meu irmão, eu só faço orar. É bem verdade que depois de orar eu vou estudar, vou ler um livro, mas primeiro eu oro. Primeiro eu vou lá para o meu cantinho. Muita coisa que eu falo aqui, você fala e diz: caramba, olha só, Jesus, menino, essa aí foi do céu. Foi mesmo. Deus só está procurando um vaso que esteja vazio para Ele poder derramar azeite sobre a vida dele, meu irmão. Só que quando a gente vai orar, vai estudar, a gente já chega muito cheio. E é no falar em línguas onde a gente se esvazia, a gente troca a lente. Quem aqui tem 2 óculos? Levanta a mão, a galera dos 2 óculos. Um para perto e um para longe, que tem que dar zoom e volta. Tem uma galera de 2 óculos aí? É só um agora? Aí dá zoom, né? Entendi, beleza. Não sabia que era só um. Então vamos dizer que é só um óculos. Você usa ele todo dia, o momento todo, né? Você precisa desse daí, Clênida, quando você vai fazer o quê? Você toma banho com seu óculos? Então se você estragou minha analogia, deixa eu falar com outra pessoa. Acabou comigo, é. Você era para ter dito que dizia: não, quando eu vou dormir eu tiro e tal, quando eu vou ler... meu Deus do céu. É para vocês verem que é ao vivo, que não tem nada combinado no culto. Mas vamos supor que Clênida é uma pessoa normal. Estou ensinando, fica quieta. Em quem aguenta, meu irmão? Ela não dirigiu o culto, mas ela ainda atrapalha. Aí deixa pra lá. Eu nem estou nem mais com vontade de fazer a analogia do óculos agora. Você tem esse e o de sol, né? Pronto. Pronto. A verdade é que quando a gente está aqui de uma maneira natural, a gente vai ter um contato com a palavra de Deus. A gente deve colocar um óculos espiritual. E o seu entendimento vai ser aberto por meio de falar em línguas. Paulo diz: edifica a si mesmo. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. A verdade é que o falar em línguas acrescenta em nós tudo que a gente necessita para poder caminhar com Deus. Ele vai acrescentando essas virtudes, edificando a nossa vida. E ele é importante, só reforçar isso, mas eu acho que vocês já entenderam das últimas semanas. Falar em línguas é o seguinte: o Espírito dá a palavra. Estava até conversando com o irmão Darlan ontem. O Espírito dá a palavra, mas você só fala se você quiser. O Espírito canta a palavra, mas você só fala se você quiser. Então é um erro da gente pensar que o Senhor vai tomar a gente e a gente vai sair por aí. Pá. Deus tomou, eu perdi. Irmão, não é sobre isso hoje, mas já que a gente está falando um pouco, esse negócio de Deus tomou, eu perdi a consciência, não sei o que é que eu fiz, não é bem assim que funciona não, viu? Você já viu algum profeta fazer uma maluquice e dizer: Deus me tomou e foi assim? Quem já conheceu um profeta maluco? Dá um sinal assim com a mão. Deus me tomou, eu fui lá e fiz isso e tal, e depois eu esqueci o que é que eu estava fazendo. Não, minha irmã, é o seguinte: Deus pode até ter usado você em parte, mas aqui na igreja tem excelentes psicólogos. Deixa eu dar aqui um número para a senhora. Não é bem assim não. Não é assim não. Os mistérios de Deus jamais roubam nossa consciência. Quem rouba a consciência, rouba o entendimento, é Satanás. Ele rouba o entendimento. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento. Então se uma pessoa diz que na hora que ela foi fazer alguma coisa ela perdeu completamente a lucidez, quem é que estava usando ela? A Bíblia diz que o Espírito dá clareza de entendimento. Ele abre o nosso coração para a verdade da palavra de Deus. Só que aí você diz que você foi usada por Deus e você não entendeu, não teve. Não estou falando, pastor, não entendi como. Estou falando de, eu me abestalhei, e aí eu esqueci o que era, e eu falei e não lembro. Na realidade a gente precisa ser, quanto a esse entendimento, maduro.
Na verdade, a gente inverte aquele versículo que a gente leu. A gente leu agora, no final do versículo 20, Paulo diz o seguinte: quanto à maldade, seja criança, seja puro como uma criança, coração de criança, mas quanto ao entendimento, seja maduro. Aí o que é que a galera peteca faz? Quanto à maldade, é cheio de entendimento, mas quanto a usar a palavra de Deus, manejar a palavra, orar, usar os dons, é criança. E aí você vê na internet aí, galera se pendurando no som da igreja, dando cabeçada. Aqueles vídeos, pica-pau, vocês estão ligados, né, que eu estou falando? Tem as páginas aí na internet, Worship Feios, Crente Giraia, Mundo Gospel, não sei das quantas. Galera se pendura no pilar da igreja, dá cabeçada no pilar, e quando desce diz, Deus mandou. Enfim, isso é tema para outro culto, né? Outro culto. Então, quando a gente fala do falar em línguas, o Espírito fala aqui no nosso coração. Ele dá a palavra. Mas aí se você quiser abrir a boca, você abre. Se não, não vai acontecer. Vamos continuar. Essa manifestação acontece quando a gente se rende na presença de Deus, no ambiente de glória. Vamos continuar. Primeiro benefício: edifica-se a si mesmo. Dentro de edifica-se a si mesmo, que é o propósito central para falar em línguas, edificar a si mesmo, a gente tem alguns subtópicos. O primeiro deles é purificação. Antes de você construir qualquer coisa na sua casa, você tem que limpar o canteiro de obras. Sim ou não? Você vai levantar as paredes na sua casa, mas está cheio de entulho. A gente construiu a casa do pai. Quando a gente foi construir os alicerces dos muros, antes de começar, antes de marcar, a primeira coisa que a gente precisou fazer foi limpar o terreno. Foi a primeira coisa. A primeira coisa que precisa fazer em qualquer edificação é limpar o terreno. É limpeza. Eu lembro, irmão, tem um calo na minha mão até hoje de árvore que eu fiz no toco. Não sabia nem para onde usar um machado, mas eu dizia, eu quero ir lá, eu quero participar desse negócio. Os mais antigos talvez se lembrem, eu, Marco Antônio, alguns outros irmãos iam para lá, voluntário. A gente passava a tarde todinha tentando arrancar as árvores que tinha lá, irmão. As bichas pareciam uns ferros, você batia com o machado, fazia tim. E aí, final da tarde, o pastor Chico levava um bolo, era bom, irmão. Um pãozinho, era top. Deixa para depois nas contas essas experiências. Mas a primeira coisa que a gente teve que fazer foi limpar. Aqui nessa igreja, antes de ser uma igreja, era uma cervejaria. E antes da gente reformar e tal, e começar a botar piso, começar a levantar, reforçar o teto, reforçar o pilar, as mãos francesas para conseguir receber as estruturas, teve que limpar, porque teve que quebrar tudo. Então, quando a gente fala de edificar a si mesmo, a primeira coisa é purificação. Uma purificação. Coloca a mãozinha no seu coração e fala assim comigo: Senhor Jesus, eu preciso que o teu Espírito purifique a minha vida. A verdade, meus amados e queridos irmãos, é que a todo momento, não importa se você aceitou Jesus domingo passado, ou se você é crente dessa igreja desde a fundação, ou se você é de outro lugar, pastor, eu sou um dinossauro na fé. Meu apelido era T-Rex, de tão velho que eu sou na igreja. Nós sempre estamos em purificação. A gente ainda não chegou lá. Ainda não chegamos à estatura de varão perfeito, semelhança de Cristo. Porém, por que você está falando isso, pastor Gabriel? Para que a gente entenda que mesmo que o tempo seja muito ou seja curto, de conversão, a gente sempre está sendo purificado. Sempre tem uma área da nossa vida onde o Senhor Jesus vai limpar e lapidar a gente. Qual é o grande problema? Às vezes a gente deixa, às vezes não. Esse é o grande problema. Eu já falei inúmeras vezes o exemplo dessa irmã. Essa irmã conquistou meu coração quando ela disse: pastor Gabriel, se Deus não me mudou até hoje é porque Ele quer eu assim. Rapaz, esse testemunho hoje, quase toda a pregação eu conto dessa irmã, daqui da igreja. Se Deus não me mudou, pastor, é porque Ele me quer assim. E esse mesmo Espírito está em uma ruma de gente. Se Deus não me mudou, ou se Deus não me pediu, tem coisa, irmã, que Deus não precisa mandar um profeta machando para você mudar, não.
Às vezes a gente quer que um profeta venha marchando, sapateando, plá, 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 plá. Arregale os olhos, olha assim para você e diga: pare de mentir. Plá, 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 e vai embora. Oxi. Precisou um profeta para esse irmão descobrir que precisa parar de mentir. Precisou um profeta para esse irmão descobrir que precisa parar de falar palavrão. Precisou um profeta para esse irmão descobrir que precisa parar de falar mal dos outros. Meu irmão, experiência própria de realidade de igreja. Igreja, é 15 anos que eu tenho de igreja. Apesar de ser novinho, eu comecei cedo. 15 anos que eu tenho de igreja. Irmão, se a Bíblia não convenceu, não tem profeta nenhum que convença não, meu irmão. Se a Bíblia não convenceu essa pessoa, pode vir profeta, anjo, terceira guerra mundial, pode se romper os selos do Apocalipse tudinho, essa pessoa não vai abrir o coração não. Que nunca que a autoridade de um profeta usado por Deus vai ser maior do que a da palavra. Quem está entendendo diz amém? Então a gente muitas vezes está meio naquele discurso de Estevão. Atos 7:51, Estevão diz: até quando vocês vão resistir ao trabalhar do Espírito Santo? Quando a gente fala em línguas, a gente não consegue resistir. É o lugar onde você quebra as resistências. Já teve vez de eu entrar lá no meu quarto, brigado, morrendo de raiva de alguém. Mas não estou falando de raivinha não. O irmão não pagou meu açaí depois do culto. Estou falando de raiva não, estou falando de ódio. De eu dobrar o meu joelho quando eu começar a oração, falar assim: Deus, essa oração tem um propósito só: mata Jesus. Pastor, o senhor já orou assim? Umas 3 vezes, não passou disso não. Mata Jesus, extermina a raça dessa criatura. Senhor, não precisa matar. Às vezes eu estava mais manso e disse: Senhor, não precisa matar, só faça ele se quebrar todinho. Quebra ele todinho, Senhor. Deus, eu quero, me envia um anjo com um cacetete santo, dá uma surra nele, Senhor. Aleluia. E eu entrava no quarto de oração com esse coração: pastor, o senhor não é pastor, não é crente, o senhor ora para os irmãos apanhar de vez em quando. Depende do irmão. Tem uns que eu tenho que orar mais. E aí eu entro no quarto de oração: Senhor, vai lá, acaba com a vida daquele miserável, Senhor. Aí eu começo a orar. Aí de repente o Espírito Santo começa a mudar meu coração. E aí você entra lá dentro do quarto de oração morrendo de raiva. Só que quando você ora em línguas, parece que toda a raiva que tem no seu coração, você dá descarga, ela vai embora. Porque você estaria orando em línguas, aí de repente e tal, e começa: mas Senhor, ele não é tão mau assim não. Dia Deus para acabar com aquela pessoa. Aí de repente você está orando, diz: Senhor, abençoa a família dele. Eu não sei por qual problema ele está passando. O que é isso, pastor Gabriel? Purificação do Espírito. Irmão, não tem uma vez que eu entre ansioso, preocupado, angustiado, irado, aflito. Não tem uma vez, meu irmão, que eu entre num quarto, isso é só eu e Jesus, naquele quarto secreto, Mateus 6:6, que eu entre desse jeito, mas quando eu começo a orar em línguas, eu saio mudado. A Adriana tem uma frase que ela gosta muito, que é o seguinte: o tamanho do seu problema, o tamanho da sua ansiedade vai ser o tamanho da sua oração. Se você tem um problema, se você tem uma angústia, se você tem uma dor, você vai sufocar esse miserável na oração. Seu problema lhe sufoca. Quem já passou por problema que tirou o ar, que você ficou sufocado? Se poucas pessoas levantarem a mão, eu tenho mais um problema para sufocar mais tarde. Quem aqui já passou por problema que ficou sem ar, de tão difícil que era? Graças a Deus não é só comigo, porque senão eu ia ter que falar com o papai: eu quero isso. Sei que o Senhor me amava, o Senhor ama os outros. Eu entro no meu quarto de oração, você começa, e tudo, meu irmão, vai sendo desfeito por meio da oração. Aleluia, glória a Deus. Então o Espírito Santo toca a nossa fala. Por favor, abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo número 3. Até agora a pregação estava leve, agora o caldo vai entornar para o seu lado, irmão.
Já se prepara, que eu estou avisando, você veio porque quis. Só queria dizer para você, se você veio é porque a palavra era para você, não era para quem... O microfone não se calou não, acabou a pilha, viu? Aí, a profeta. Tiago 3. Aleluia. Tiago 3. Verso de número 1. A epígrafe na Bíblia diz assim: dominar a língua. Olha para o irmão que está do seu lado, dá um sorriso assim e fala: é para você. Aí não, olha para ele e fala, dá mais um sorrisinho assim olhando para ele e fala: não, é para você. Tiago 3:1. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, o indivíduo de novo, se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeno leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só, põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Diga misericórdia. Está dizendo aqui, meu irmão, aquilo que todo mundo já sabe. As nossas palavras têm um poder absurdo. Por que quando a gente fala do falar em línguas, eu digo para vocês que é algo tão poderoso? E talvez a disciplina espiritual que mais mudou a minha vida foi falar em línguas e jejuar. Não tem para onde correr. Quando eu descobri isso que eu estou ensinando para vocês, a minha vida espiritual mudou, da água para o vinho. Eu passei a conseguir vencer pecados que eu lutava há anos para vencer e não conseguia. Quando eu comecei a praticar a oração em línguas constantemente, eu vi essa purificação do Espírito Santo acontecer na minha vida. E dizer não para o diabo, para as propostas, para o pecado, se tornou cada vez mais fácil. Vamos lá, gente. A fala é uma área espiritual da nossa vida. Apesar de você falar palavras naturais, ela influencia demais a sua vida de uma maneira geral. A fala é uma área espiritual, que quando está no controle de Deus, é uma bênção. Só que quando está no controle do diabo, é maldição. Se você dá uma estudada por aí, você vai ver que já existem milhares de estudos comprovando que quando uma pessoa fala alguma coisa, a tendência daquilo... Por exemplo, saiu um estudo agora há pouco de tratamento de câncer. Quando o paciente se dispunha a dizer, esse tratamento vai me curar, ele falava verbalmente, a tendência de ser curado, a porcentagem aumentava em até 70%. Como é que pode? Simplesmente dele falar, eu vou ser curado. Falava, expressava. Os coaches, a galera, os gurus que tem por aí, de desenvolvimento pessoal, falam para você, fale e vai acontecer. Eles dizem que isso talvez seja positivismo, poder de perseverança, mas não. É simplesmente uma área da nossa vida que a gente tem que dominar e entregar ela para Deus. A maioria das pessoas, meu irmão, peca demais na fala. Eu penso, Gabriel, que o maior pecado da igreja evangélica é a maledicência.
A igreja evangélica tem talvez muitos pecados. E aqui eu não quero trabalhar contra o sindicato, contra o partido, que eu faço parte dela. Mas se a gente atira a pedra nos católicos, irmão, nós temos pecadinho também, viu? Muitos. Pastor, a pão da vida. Pão da vida não é a placa não, irmão. Pão da vida é nós que está aqui. Se você que está aí sentadinho no seu banco, está cometendo seus pecados e faz parte dessa igreja, adivinha só, a igreja está em pecado por culpa sua. Ai, égua, pastor Gabriel, sangue de Cristo tem poder, miséria queima. A gente às vezes associa que a igreja é o nome, a igreja é o templo. A igreja somos nós, irmão, essa comunidade. Não é o prédio. E o maior pecado, eu fico besta, porque todo mundo na face da terra sabe que crente come muito, que é fofoqueiro. Todo mundo na face da terra. Eu cheguei uma vez para evangelizar um rapaz lá na academia, no CT, que eu e Isla treina. E a primeira coisa que ele fez foi mangar de mim e disse: mas eu não vou para a igreja não, a igreja tem muito fofoqueiro. Aí eu falei disso, lá na Pão da Vida não tem não. Levantei a bola de vocês. Ele disse: eu estou para ver uma igreja de crente que não tenha fofoqueiro. Aí eu quase dizia para ele: eu também. Não disse que era para não estragar o peixe. Meu irmão, tu não tem noção. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, verso número 29. Efésios 4, 29. Corre aí. Esse versículo será seu João 3,16 daqui para frente. Efésios 4, 29 diz assim: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Suas palavras estão transmitindo graça para quem ouve. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. A gente falou sobre esse versículo aqui quando a gente estava falando do falar em línguas umas semanas atrás. Meu irmão, não é coincidência, não é coincidência, não tem como ser coincidência, que Paulo, no versículo 29 diz: não saia de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Ele está falando, não saia a palavra errada da sua boca. E logo em seguida ele diz: não entristeçam o Espírito Santo. A gente não precisa ser tão bom de exegese, de hermenêutica, interpretação bíblica, para entender que Paulo está dizendo que quando a gente fala aquilo que é errado, o Espírito Santo que está dentro de nós se entristece. Quem está entendendo diz amém? Tudo começa na fala, irmão. Tudo começa na fala. Às vezes nós somos tão religiosos, tão puritanos, tão fiéis em algumas determinadas áreas da nossa vida, e a gente peca em áreas tão pequenas como na fala. Para muitos que estão aqui é mais fácil abrir mão de pecado de adultério, de prostituição, de dinheiro errado, de coisas escabriosas que a gente coloca, escandalosas, mas não consegue abrir mão de uma mentirinha, de uma fofoquinha, de falar mal dos outros. Porque diz: não, esse daqui... Até teve irmão que falou comigo e disse: pastor, até Jesus falou mal dos outros. Eu falei: prova na Bíblia, irmão, misericórdia, dizer que os fariseus eram cheios de raça de víbora. Eu falei: mas ele falava na cara, não era igual você que falava por trás não. Aí eu vi: pastor. Os irmãos acham que eu aliso quando vem falar as coisas para mim. Entristeceu o Espírito Santo. A plenitude, meu irmão, do agir de Deus na sua vida. Imagina só, a gente está falando do falar em línguas, coisas maravilhosas que vão acontecer. O falar em línguas acontece aonde? Na língua. Os irmãos chegam para mim e falam: pastor, eu tenho medo de falar em línguas e ser da carne. Eu falo: meu irmão, carne não fala em língua e mistério não. A carne fala as mentiras que tu conta. Lembra quando tu estava lá no estacionamento da igreja de Fuxico, falando mal da outra irmã que estava aqui dentro? Pois é, aquilo ali era da carne. Certeza. Quando tu estava lá, chegou aí. Tem um versículo aqui especial preparado para você. A Bíblia vai continuar falando: não entristeça o Espírito Santo.
no qual vocês foram selados para o dia da redenção, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. É só você construir uma linha cronológica. Quem fala mal entristece o Espírito Santo, e dentro do seu coração o que é que tem? Amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, todo tipo de maldade. Você nunca vai encontrar uma pessoa falando, vou mudar a analogia, você nunca vai encontrar uma pessoa abençoada, cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, falando mal dos outros. Vai não. Não vai. Se ela está falando mal de alguém, falando pelas costas, com disse-me disse, com conversa, é porque ela não está cheia do Espírito Santo. Ela pode ter Deus na vida dela, mas ela não está cheia de Jesus não. Aqui eu quero abrir meu coração para vocês. Depois até nós tiramos essa parte da live, multa lá e depois cancela. Uma das coisas que mais me entristece, eu, Gabriel, nós recebemos crentes de muitas igrejas. A maioria dos irmãos que estão aqui vem de outras denominações. Uns vieram de lá, outros de cá. Não vou falar o nome das igrejas, que é para os pastores não ficar com raiva de mim. Eu amo eles têm raiva de mim, mas deixa para lá. Os irmãos chegam e dizem, lá me magoaram, lá fizeram isso, o pastor fez isso, fez aquilo. Irmão, não vamos falar disso não. Você não está aqui agora? Por que você fica remoendo o que aconteceu lá atrás? Chega aqui e fala mal do pastor, fala mal do regente, fala mal da igreja que estava. Na igreja que estava, na igreja que eu estava, eles não faziam ação social. Na igreja que eu estava, eles não tinham a casa do pai. Na igreja que eu estava, não tinha esse culto. Na igreja que eu estava, não tinha esse tipo de igreja, tal, não sei o que. Meu irmão, pelo amor de Deus. Até quando você vai emprestar sua boca para Satanás? Você não é 100% de Jesus, mas a sua boca não é dele, não. Isso é trabalhar contra Cristo. Os irmãos chegam. Um dia se reuniu no centro administrativo um grupo de gente que veio do mesmo canto. Um grupo de gente que veio do mesmo canto, lá no centro administrativo. E começaram a falar mal de onde saíram. Se reuniu lá, foi tomar um café, foi conversar com o pastor Chico. E coincidentemente os três vieram do mesmo. Os irmãos que estavam lá, eram 3 ou 4, vieram do mesmo lugar. E começaram a falar, lá eles me tratavam assim, lá era muita maldade, lá não sei o que, lá eles me batiam, lá eu não fazia não sei o que. Irmão, eu cheguei e disse, irmão, por favor, daqui para frente não fale mais disso. Você está na Pão da Vida agora? Tô, glória a Deus, pastor, aleluia. Então pronto, quer falar mal, fala mal da sua igreja, para falar da Pão da Vida. Agora da sua que você é, não fale não. Quer falar mal de um pastor? Fale de mim. Fale mal do seu antigo não, por favor, não faça isso aqui. Pastor Gabriel, misericórdia, pastor. Por que você está dizendo isso? Meu irmão, maledicência é um pecado que traz tanta maldição para a vida do crente. Às vezes o cara não prospera, às vezes o cara não é abençoado, às vezes Deus não abre a finança, não cura, é cheio de enfermidade, cheio de lepra, cheio de nó pelas costas, vive endividado. A moto dele fura 3 vezes do caminho até em casa, da casa para o trabalho. Ele diz, eu não sei o que é isso, eu sou tão fiel. Mas a língua, o navio está todo arrumadinho, mas o leme está quebrado. O leme está quebrado. Às vezes eu tenho que reunir os pastores e dizer, vamos parar de falar mal dos outros. Pastores. Mas a igreja tal está me perseguindo, está fazendo isso. E daí? Mas o diabo está falando mal. Se ele estivesse falando bem, nós era para estar preocupado. Não é não? Tu é crente. Aí tu queria que o diabo chegasse e ele elogiasse. Meu irmão, quando você sai de casa, se você encontrar com o diabo, é sinal que você está indo na direção contrária dele, sim ou não? Mas se você sai da sua casa, sai pelo seu caminho, você vem em volta, nunca bate de frente com o Satanás, é sinal que você e ele estão marchando para o mesmo canto. Diga misericórdia. Eu falei que o caldo engrossar para o seu lado. Acontece o que mais acontece. Tem mais, acabou não. Vou entregar tudo, meu irmão. Aí faltou aquele irmão, aleluia, fala a Deus. Geralmente esse que fala a Deus, não está recebendo para o outro. Né? É ou não é? Né? Certeza, né? Esse que fala assim, fala a Deus, entrega tudo. Aí olha assim para o irmão que está do lado. E o pior é quando o irmão está lá atrás. Aí ele cutuca o que está do lado e fala,
é para cicrano. Glória a Deus, fala Henrique. Oh, Jesus, abençoa a nossa igreja. Você consegue perceber onde tudo começa? Tudo começa naquilo que sai da sua boca. Tudo começa naquilo que sai da sua boca. Porque o que sai da sua boca nada mais é do que a pura manifestação do que está no seu coração. Tudo começa pelo que sai da nossa boca. Porque o que sai da nossa boca nada mais é do que a manifestação que está no nosso coração. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 6, verso número 43. Lucas 6, 43. Se for demorar para abrir, tu olha aqui para o telão. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Guarda essa palavra. Porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas dos espinheiros. A pessoa boa tira bem do bom tesouro do coração. Tesouro, fruto, tesouro. E a pessoa má tira o mal do mau tesouro. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Duas palavras aqui relacionadas à fala, à língua, ao que você diz: fruto e tesouro. Ele está dizendo o seguinte: Jesus. Talvez você diga, pastor e tal, palavra de Jesus. Se você quiser bater boca com Jesus, aí vamos lá, né? Ele disse o seguinte: quando o assunto é o que eu falo, as palavras que saem da minha boca, elas são fruto e são tesouros. São frutos e são tesouros. Frutos bons ou tesouros bons, frutos ruins ou tesouros ruins, maus. Está dizendo isso. Tudo aquilo que eu falo é um fruto. Repita assim comigo: tudo que eu falo. Vamos lá, vamos 20% mais alto, para crer que vocês vão jantar depois do culto. Quer dizer, como se vocês tivessem jantado, eu não sei, enfim. Tudo o que eu falo é fruto e tesouro. Jesus que falou isso. A boca vai falar aquilo que o coração está cheio. E às vezes a gente pensa: fruto é as pessoas que eu ganhei para Jesus. Olha para cá. Para cá. As pessoas acham: fruto é quem eu ganhei para Jesus. Fruto é quantas vezes eu preguei. Fruto é quantos dons eu tenho. Fruto é o cargo que eu tenho na igreja. Não, na igreja eu já fui diácono, presbítero, fui evangelista, fui pastor, sou apóstolo, agora eu sou semi-arcanjo. Esses são os frutos que eu tenho. É os meus diplomas. Jesus falou que fruto é aquilo que você diz, né? A gente acha que fruto é somente as pessoas que eu ganhei para Jesus. Não, Jesus disse que aquilo que você fala também é fruto. Então eu posso até pegar a sua vida, dar uma chacoalhada assim e dizer: poxa, olha só, irmã fulana de tal ganhou fulano de tal para Jesus. Glória a Deus. Só que eu dou outra chacoalhada e diz: irmã fulana de tal é fofoqueira de carteirinha. Ela está lá cadastrada no sindicato, matrícula 387. No sindicato das fofoqueiras da cidade de Mossoró. E se eu quisesse fazer um bullying com o bairro de Sitiada na Boa Vista? Mas não estou brincando, gente. Nada contra a Boa Vista, é brincadeira. A gente percebe que tudo que a gente fala é fruto. Quando você vê uma pessoa falando muita coisa errada, ou muita maldade, ou muito pessimismo, vai ver o coração dela. Tu vai conversar com um crente, apresentar um projeto, falar um sonho, e aquele crente ele dá um balde de água fria. Aconteceu já com você já? Você chega para a pessoa empolgada: ei, meu irmão, deixa eu lhe contar um negócio. Tal coisa aconteceu, nós vamos fazer assim, tal, e aí vai pá, não sei o quê. Aí a pessoa chega e diz: você tem dinheiro? O pessoal foi perguntar logo isso, Rubens. Misericórdia, acabou até o fundo musical agora.
Jeová Jireh, irmão. Deixa para depois, mas não. A maioria das pessoas é assim. Eu não estou falando só de questão financeira. Você vai apresentar qualquer coisa. Você chega para a pessoa e diz: fulano de tal está doente, mas começou a quimioterapia, está apresentando resultados e tal. Ela diz: vai morrer. Tinha gente da igreja Pão da Vida, não sei se ainda tem. Se tiver, você me diga. Quem tem que dizer é você. Que eu fazia questão de não encontrar com ela depois do culto. Nem antes, nem no caminho de casa. Senhor, me dá livramento. Tua palavra diz que o Senhor livra do laço do passarinheiro. Tua palavra diz que o Senhor livra da seta que voa de dia. Esse irmão setado, é um flechado. Me livra, Jesus. Porque não importava o quão feliz você estivesse, se você encontrasse com aquela pessoa, tu ficava triste. Você já conheceu alguém assim? E quando você fala, você chega: oh, Deus é bom, tu viu o culto de doutrina ontem e tal, o pastor Gabriel deu uma palavra para edificação da igreja. Ele falou: misericórdia. Oh, culto ruim. Eu achei que ia ser sobre o Espírito Santo, era sobre mim. Aí você chega para a pessoa e você está feliz, ela começa a dizer: estou com câncer, vou morrer. Aí você diz: vamos orar, meu irmão, você vai ser curado. Diz: vou não, vou morrer. E você está fazendo o quê? Só esperando a morte. Já comprei até o caixão, emadeirado, aveludado por dentro. Você carrega? Obrigado. Tem gente que é assim, irmão. A pessoa pega uma gripe, tuberculose. A pessoa dá uma topada, vai ter que amputar. Aí o outro diz: eu conheço um que morreu disso aí. É assim ou não é, meus irmãos? Misericórdia, Jesus. É desse jeito. A pessoa não tem, meu irmão, não tem como. Não vá procurar palavras que encham o seu coração de pessoas vazias. Aí, Agaciel, não vá procurar palavras que encham o seu coração de pessoas vazias. Nunca que uma pessoa vazia, cheia de maldade no coração, vai conseguir tirar de dentro dela um tesouro bom. Porque não tem. Tem gente que não consegue nem saudar com a paz do Senhor. É ou não é? Não consegue, doido. Pai do Senhor, meu irmão. Pai, meu querido. Eu estou no meio da rua. Falo: pai, meu irmão. E vai embora. E eu falo: é porque eu sou o pastor. Estou falando de membro de fora não, estou falando da interna aqui. É nós. Mas na Santa Ceia, Guti. Não tem como. Quando a gente fala do tesouro que eu derramo sobre a vida de alguém, é quando eu abro a minha boca. Eu derramo o tesouro que está dentro de mim sobre a sua vida quando eu abro a minha boca. Seja bom ou ruim, ao abrir da boca. Não é natural que a salvação, aliás, não é lógico que a salvação dependa que você fale. A salvação depende que você fale. Depende da fala. A Bíblia diz, aí não é eu, é a Bíblia, em Romanos: se com teu coração crer que Jesus Cristo é o Senhor e confessar com a sua boca, serás salvo. Opa, duas paradas. Eu tenho que crer no meu coração e depois confessar com a minha boca. Então aquela parada diz: eu aceitei Jesus aqui dentro, Ele mora em mim. Já aceitou Jesus, irmão? Eu já tenho Ele. Irmão, vamos lá, vamos se render a Jesus, culto poderoso. Vamos entregar a vida para Jesus. Eu já sou dele. Tudo bem, pastor?
eu já tenho Ele no meu coração, na minha vida. Não vamos ser crente e vamos para a igreja. Eu já sou crente, pastor. Eu não preciso da igreja. A vontade de dizer, eu só preciso desses capeta que está rodeando sua vida. Eu não digo que eu sou crente. A Bíblia vai falar o seguinte. Quando eu falo disso, gente, estou falando de uma área que a gente não vigia. E se tornou tão comum, meu irmão. Satanás gosta de agir na sutileza. Não, ó para cá. Porque talvez eu oro para que esse ensinamento faça com que você continue de pé. Diga amém. Satanás age na sutileza. Homens, mulheres, jovens que estão aqui. Não pense que Satanás vai aparecer na sua frente, todo encapetado, com 2 chifres, o tridentezão aqui na mão dele, o rabinho, dizendo, eu vou acabar com a sua vida. Aparece não. Desse jeito é fácil. Tu olha e diz, é o capeta. Também ele apareceu mostrando a identidade. Ele não faz assim não, irmão. Ele é sutil. Ele age nos mínimos detalhes. Começa com nenhuma malícia. Começa com um bom dia. Começa com um oi, tudo bem. No contexto da língua, eu poderia falar, começa, ficou sabendo de fulano de tal? Daí para frente é ladeira abaixo. Ficou sabendo de cicrano? Ei, tu viu o que aconteceu com fulaninho? Meu amigo, daí para frente a chance de dar errado é grande, viu? Começa sutil. Começa numa conversa, começa perguntando como é que tá. De repente você está falando mal. E em outros contextos, pastor, rapaz, eu 15 anos de igreja, não lidei com isso durante todo o tempo, mas vi meu pai lidando com isso durante muito tempo, aconselhando outras pessoas. A maioria esmagadora, 97% das traições nunca eram premeditadas. Nunca. O marido nunca acorda de manhã, ou a esposa nunca acorda de manhã dizendo, hoje eu estou com a vontade de trair meu marido. Nunca, nunca. É um elogio que escuta no trabalho, que escuta no mercado, que escuta na academia. É uma troca de olhos, meu irmão, uma sutileza que você olha e diz, não tem maldade nenhuma nisso. Eu já vi acontecer de um pai do Senhor depois do culto, de um abraço, eu já vi, não estou falando que me contaram, eu vi obreiros da igreja caírem por causa de uma paz do Senhor e um abraço depois do culto. Por quê, pastor? Foi a paz do Senhor e o abraço depois do culto que gerou a queda na cama? Não, meu irmão, ali foi a sutileza do diabo. Ele viu a fragilidade do irmão, apresentou uma irmã bonitona. Quando ela chegou para ele, deu um abraço, o coração dele adoeceu. E porque não vigiou, foi acendendo. E caiu. E destruiu a família. E acabou o casamento. E acabou o ministério. E traumatizou os filhos. E até hoje essa pessoa não está na igreja. Nem ele, nem a esposa, nem a mulher, nem o marido da mulher, nem os filhos de cá, nem os de lá. Eu vi. Eu conheço pastores, pregadores nacionais. Conheço. De sentar na mesa, tomar café, ele estar conversando com o pai, comendo um pedaço de bolo ou um pão, e pai conversando com ele, eu sentado aqui, criança ouvindo, dele contar para pai a razão pela qual ele caiu. E ele disse, eu fui viajar, fui pregar, cheguei lá no congresso, a mulher que me recebeu na casa era muito bonita, e eu fui sem a minha esposa, ela era casada. Resumo da história, caiu com a mulher, separou da esposa em Mossoró, trouxe a mulher de cá para cá, e ainda está com ela amigada até hoje. Satanás, com um lance sutil, derrubou 2 famílias. E se ficasse só nisso, mas piora, escandalizou a igreja. Porque toda vez que um crente cai, eu aprendi isso, irmão, e eu morro de medo disso. Toda vez que um crente cai, uma pessoa no mundo deixa de se levantar. Tá ligado, né? Toda vez que você cai,
alguém lá no mundo deixa de ficar de pé. Pastor Gabriel, como assim? É só eu, quer dizer que eu tenho que pecar por mim e pecar pelos outros? Não, meu irmão. Tu tá achando que a sua família, quando vê você na igreja e vê você tentando, servindo ao Senhor, vindo numa quinta-feira para a igreja, aí de repente tu cai, o que é que eles vão pensar? Olha, tá vendo? Esse negócio de crente não dá certo. Tá ali fulano, Beltrano, era da igreja. Seu primo, seu tio, sua mãe, seu pai, seus irmãos, sua família. Você caiu, tá tentando se levantar, mas tá todo quebrado. Aí tu acha que a galera da sua família vai olhar para você com um olhar de misericórdia e entender que foi queda, e entender que foi uma tentação? Vai não, meu irmão. Eles não têm capacidade de ser compreensivos, não. Eles vão olhar para você e dizer, tá vendo? Nenhum crente presta. É ou não é? É verdade ou é mentira, irmãos? Só que quando Satanás vem com a sutileza dele, a gente não percebe. Não percebe. Por isso que Jesus Cristo disse, você tem que ser manso, como uma ovelha, como um cordeiro, como uma pomba, mas você tem que ser sagaz, como a serpente. É mais fácil você resistir a uma tentação, ou você fugir dela. Tá aqui, tem uma fogueira aqui do seu lado. Aí você está aqui sentado do lado dela e fala, minha pele é grossa, eu não vou me queimar. Minha pele é grossa, eu aguento, eu não vou me queimar. Ou você pegar e se afastar dela. Sua pele pode até ser grossa, você pode ser um crente casca grossa, mas é muito mais fácil não se queimar se afastando do fogo. Quem está entendendo diz amém? Maior pecado é um pecado tão grande que todos já cometeram. Se eu falar aqui, droga, alguns. Adultério, alguns. Vícios em áreas sexuais, seja lá o que for, alguns. Mas quando a gente fala de maledicência, todo mundo aqui já pecou. Na mesma área, como é que pode, meu irmão? Como é que pode? E o pior, sabe o que é? É porque a maioria de nós está escutando isso e está dizendo, não é tão pecado assim não, pastor. Você está exagerando. O pastor está falando isso, ele está levando a palavra porque é obrigação dele. Mas ninguém vai conseguir deixar de mal falar de ninguém não. Tem gente pensando aqui assim, dessa noite. Aí, esses eu vou orar mais tarde, Jesus. Vamos para a Bíblia. 1 Pedro capítulo número 2. Estou terminando, galera. Eu espero que alguém fale comigo depois desse culto. Oh, Jesus, tem misericórdia da minha vida. Às vezes o irmão disse, eu vou lá porque o pastor Gabriel vai pegar, gosto tanto dele. Aí vem para um culto desse. Eu sou uma pessoa boa, irmão. Não sou tão bom assim não, mas com Jesus dá certo. 1 Pedro 2, verso número 1, todos encontraram? Eu ainda estou falando só de purificação. Portanto, abandonem, 1 Pedro 2 e 1, toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência. Deixa aí, por favor. Abandonem maldade, engano, hipocrisia e inveja. Talvez você diga, eu não tenho nenhuma dessas coisas. Mas essas coisas são que geram maledicência. Se uma pessoa, em qualquer lugar do universo que ela estiver, fala mal de outra, ela fala por algum desses motivos. Fala pela maldade do coração, fala porque está enganada. Irmão, tem tanto medo de falar mal dos outros. Às vezes você está certo, mas você não deve falar mal. E às vezes você está enganado. Quantas vezes eu, Gabriel, falava mal de alguém, e depois que eu conheci a pessoa, eu disse, rapaz, não é que é uma pessoa boa. Quem aqui já quebrou a cara desse jeito já? Levanta assim a mão. Você bateu o olho na pessoa, falou com... E essas coisas você fala com Manu, né? Essas coisas você fala com Manu. Só vocês dois. Você bateu o olho assim. Aí disse. Você fez assim. Aí depois quando a pessoa foi embora, quando você foi pro carro para ir embora, para ir para casa, disse, Manu, por acaso, você viu fulano de tal?
Não, amor, não sei o quê. Não é uma pessoa boa, não foi com a cara dele. Eu estou falando só do Adriano, não. Estou falando de mim também. Às vezes eu saio do culto e diz: tu reparou em cicrano de tal? Falava, me policiou todo dia. Graças a Deus, eu tenho um Espírito Santo auxiliar. Quem, pastor Gabriel? Isla. Porque às vezes eu não quero escutar a voz do Espírito Santo, aí ela fala. Maridos que estão aqui, por favor, se você não quer ouvir a voz do Espírito Santo, escuta a sua esposa. Se você não consegue ouvir a voz do Espírito Santo, escuta a sua esposa. Aí às vezes eu começo: amor, não sei o que, tal e tal e tal e tal. Ela diz: você está falando mal. Isso é maledicência. É ou não é, amor? Direto. Às vezes eu vou falar bem e fico com medo. Às vezes eu ia dizendo isso: ai meu Deus, será que eu vou falar mal? Aí eu penso a palavra que eu vou dizer, que ela me corrige direto. Às vezes porque você está enganado. Você vai dizer: homem, fulano. Quantas pessoas da igreja, os membros da igreja, graças a Deus a maioria não tem problema comigo. Alguns têm. Mas é o quê? Eu amo vocês de todo jeito. Mas se alguns não gostam de mim, mas é o quê, irmão? Nasci dessa cor, não nasci tão gordo, mas eu emagreci, deu certo. Alguns não gostam, diz assim: eu achava. Quantas pessoas chegam e dizem: eu achava Gabriel muito besta. Aí eu falo: Jesus, eu sou muito mole mesmo. Aí outros dizem: eu achava Gabriel muito amostrado. Eu falei: em parte, irmão, é porque eu sou, não, amostrado não, irmão, eu sou palhaço, isso aí é um pecado. Eu não consigo, eu tiro onda com todos os irmãos da igreja, especialmente os careca. Cadê Max? Agora ele tem cabelo. Agora eu vou tirar onda com os careca e com os implantados. Só palhaçada, irmão, só cachorrada. Às vezes o irmão diz: pastor Gabriel, não, a irmã daqui dessa igreja diz: pastor Gabriel, o senhor tem que levar as coisas de Deus mais a sério. Eu falei: que foi, meu irmão? Você conta essas piadas no meio do culto. Eu falei: irmão, não consigo, de repente vem. Às vezes eu estou olhando para o irmão, dá vontade de fazer uma piada com a cara dele. Esses dias tem uma irmã aqui na igreja. Me perdoem. Eu já tentei parar, mas eu não consigo não. É involuntário. Se Deus não me mudou até hoje, é porque Ele quer eu assim. Às vezes aqui no culto de domingo, eu estava pregando no culto de domingo, e a irmã falou: ô glória. Eu falei: eita glória. No microfone eu falei: vale, meu Deus. No culto de domingo a irmã falou: ô glória a Deus. Eu falei: eita glória. No meio da pregação, irmão. No meio da pregação, todo mundo começou a rir. Eu nem tinha percebido. A Isla, depois do culto, disse: amor, você mangou da irmã. Eu disse: manguei não, amor, eu me diverti junto com ela. Às vezes os irmãos chegam e dizem: eu achava você besta. Ou você mesmo. Quantas pessoas que você achava besta, achava snob, achava chato, aí depois virou amicíssimo. Às vezes eu acho que Jesus faz isso só para esfregar na sua cara. E aquela pessoa que você, a gente já se enganou nos dois jeitos. Aquela pessoa que você achava: é uma bênção, uma joia rara, esse daí vai pagar meu jantar depois do culto. Quando chegou no final do culto: tchau. Um exemplo bem besta, mas a realidade é muito pior do que essa. Porque a gente se engana. Então, por que as pessoas falam mal? Maldade, segundo 1 Pedro 2:1. Maldade, engano, hipocrisia. Às vezes a gente fala mal porque a pessoa é verdadeira e a gente é falso. Fala: meu Deus. Você fala mal porque às vezes a pessoa é de verdade e a gente vive numa sociedade de mentira. A pessoa é verdadeira. A pessoa no culto é verdadeira. No culto ela adora, ela canta, ela ri, ela chora, ela dá glória a Deus, ela não está nem aí. Ela é verdadeira. Aí a gente que para onde vai bota uma roupa diferente. Eu não estou falando dessa daqui. A gente fica com raiva de quem é de verdade. O que é isso? Hipocrisia. Porque os verdadeiros a gente fica chateado porque são de verdade. Que a gente queria que eles se camuflassem em todo canto, se comporte, não seja você e tal e tal. Hipocrisia. Outro motivo
Inveja. Isso aqui não precisa nem comentar muito não, né? Talvez seja um dos maiores motivos que fazem com que as pessoas falem mal umas das outras. Inveja. A me encerrar ou vocês querem mais? Eu não estou acreditando em vocês não. Aí ó, já sabe que ainda não gostou da palavra. Tô brincando, é brincadeira, eu falei que eu brincava. Eu quero encerrar dizendo isso. O maledicente, ele nutre fortes paixões pelo diabo. Diga misericórdia. O maledicente nutre no seu coração fortes paixões pelo diabo. Ele até pode ser de Jesus, mas ele dá cada paquerada com o capeta, irmão. Porque empresta a boca. E aí eu estou falando num contexto de línguas. Não faz, irmão, faz todo sentido quando a gente ora por esse lado. Se o diabo consegue agir na língua de todas as pessoas, de toda uma igreja, uma religião. Eu falo isso porque eu já fui de uma igreja desse jeito, irmão, o ambiente é tóxico. Olha para cá. O céu não desce, meu amigo. Não acontece. Não, meu irmão, não flui de jeito nenhum. Você começa um louvor, você fica mal cantando. Você começa a pregar, tinha vez, eu já visitei igrejas, já congreguei em lugares, eu começava a pregar e ficava triste. Triste, irmão. Opressão, culto ruim, que você terminava e dizia era melhor ir para casa, ter ficado em casa. Ruim. Um arruma de maledicente dentro da igreja. E eu não estou falando para vocês que a Pão da Vida sempre foi bênção, não. Quando a Pão da Vida começou, a gente pegou um arruma de gente arrebentada. E nós éramos um deles. Um arruma. Vários. Eu lembro de eu apartar briga de irmã. Lembra, meu irmão? Das mulheres. Hoje as mulheres da igreja são uma bênção, irmão. Tu queria saber o que era a confusão. Vinha essa reunião das mulheres da igreja Pão da Vida há 8 anos atrás, 8 anos e meio atrás. Os primeiros 6 meses de igreja Pão da Vida, eu falei, meu Deus, isso é loucura. Nunca que você pastor na minha vida. Nunca. É maluco. As irmãs falavam mal do sapato, da saia, da camisa, do cabelo, do shampoo, do cheiro, do perfume. Queria ver confusão no grupo das mulheres, qual era a cor da camisa de domingo para cantar. Meu amigo, irmão, era confusão. Confusão. Pastor Gabriel, hoje vocês são perfeitos? A gente ainda tem muito que melhorar. Mas a gente parou alguns tipos dessas coisas. Não me espanta num culto como um de quarta-feira. Um culto daquele onde o Espírito Santo flui, onde a gente, poxa, num culto de quinta, onde eu vejo que vocês estão concentrados. Graças a Deus, eu olho para você e digo, rapaz, eu acho que eles estão prestando atenção. Ou eles estão me encarando e pensando no jogo do Flamengo, ou eu penso que eles estão prestando atenção. Vamos acreditar que é prestando atenção. Vamos orar por isso. Mas eu lembro de eu pregar e ninguém entender nada. Porque veda o entendimento, irmão. Cola o entendimento. A pessoa olha para você, tenta, mas não entende. Maledicência. Eu lembro, meu irmão, como é que era. E aí nós teve que fazer 17 milhões de séries de mensagem. Se você pegar os cultos de doutrina, alguns cultos de domingo, alguns cultos de ceia, alguns cultos de quarta-feira, que na época nem era quarta-feira profética, era círculo de oração. Se você pegar dos primeiros meses da Igreja Pão da Vida, a gente só vai falar de uma coisa: ele tem que parar de fofocar. Porque a gente pregou um arruma de fofoqueiro e botou dentro de uma caixa. E adivinha o que aconteceu? Fofoca. Botou tudo dentro de uma igreja. E aí, meu irmão, zum começou e tal. A gente começou a pregar a palavra.
E talvez você esteja aqui, eu estou encerrando, gente. Vamos ficar de pé para pensar que eu estou terminando. Que se eu chegar em 9h30, semana que vem você diz, eu estou com saudade do pastor Chico Chaga pregando. E talvez você diga assim, pastor Gabriel, o senhor tirou o culto hoje para apontar o dedo na minha cara. Esse não é o propósito da mensagem. O propósito da mensagem não é eu dizer que você não presta, não é dizer que você não vale nada, não é dizer que você é cheio de pecado e que você não vai para o céu. Misericórdia, esse não é o propósito dessa mensagem. Quando a gente fala sobre o falar em línguas e sobre como ele cura a maledicência, como ele age na purificação da nossa vida, isso é um convite de Deus. E aqui é aquele negócio que encaixa em todo mundo, tanto ao que já está há mais tempo na caminhada, quanto ao que começou agora. Como eu falei no começo, todos nós que estamos aqui necessitamos de purificação. Aí talvez o mais gaiato digamos mais do que o outro, mas não. Você só é responsável pela sua salvação, meu irmão. Ou deixa eu melhor dizer, você só pode garantir, meu irmão, a sua salvação na presença de Cristo. Não vou nem dizer responsável, porque você tem que ser lá da sua casa, do seu marido, dos seus filhos. Mas digo, você tem que se preocupar e se encorajar com a sua fé em Deus, com a sua fidelidade ao Senhor. Então essa é aquela palavra que não é para a gente receber. E eu, como pastor, não estou pregando essa palavra dizendo, o irmão que eu queria que eu ouvisse não está aqui. Quando eu falo isso, o primeiro a ser provado por essa palavra sou eu. E aqui eu abro meu coração para vocês para dizer, foi uma área que eu demorei muito para vencer. Porque eu era muito amargurado. Muito amargurado. Eu brinco com Evaniele, com Dini, com Samara, com Diego, com Lucas, com Luana, a galera da Nova Juventude Pão da Vida. Eu falo, hoje vocês têm um privilégio de lidar com essa versão do pastor Gabriel. Porque há uns 4 anos atrás, eu não queria ser pastoreado por mim. Porque pensa de um rapaz sem sabedoria, completamente enganado, sem paciência, sem saber lidar com pessoas, completamente cheio de amargura no coração, cheio de ferida, apanhou demais e ficou escabriado, e todo mundo que chegava queria morder. Se você vê uma ovelha com dente, meu irmão, fuja dela. E aí, o que é que eu fiz? Eu percebi que essa área da minha vida estava me impedindo. E eu percebi que essa área da minha vida Satanás estava usando para impedir que a outra área, que o meu ministério prosperasse. Eu percebi isso. Não vou nem dizer eu percebi, o Espírito Santo me revelou que eu não estava conseguindo crescer mais, compreender mais a palavra, ser mais usado talvez em curas, em falar mais ao coração das pessoas, porque eu não estava deixando o Senhor tocar numa área que era tão simples. Eu não posso falar mal, eu não posso dizer nada da vida de ninguém, eu posso falar de mim. A partir do momento em que eu coloquei isso como purificação na minha vida mudou. E vencer um pecado tão simples, tão sutil, me ajudou a vencer tanta coisa na vida com Deus. Então qual é essa palavra? Que o Espírito Santo nos convide a gente deixar que essa área, a língua, que Ele tome de conta. O falar em línguas é isso. É quando o Espírito Santo toma de conta da sua língua. Às vezes eu encontro um irmão que fala mal demais dos outros. Eu digo, rapaz, está precisando orar em línguas mais, precisando jejuar mais. Mas eu oro para que você tenha entendido essa palavra no seu espírito, e que cada um de nós tenha a humildade no coração de dizer, Senhor, eu preciso de purificação. Muitas vezes a gente está igual Naamã, cheio de lepra, mas está com medo de descer o Jordão. Porque diz, o Jordão não é um rio tão limpo, é um rio para quem é sujo. Eu não sou tão sujo assim. Mas se tirar a proteção, você vai ver que você está leproso. Então tira a proteção aí, meu irmão. Vamos desarmar um pouquinho o nosso coração. Vamos pensar nessa palavra hoje, amanhã, depois, semana que vem, ano que vem. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus,
Nós oramos, nós te agradecemos. Pedimos, Senhor Jesus, que o Teu Espírito, que consola a nossa vida, que nos batiza no corpo de Cristo, que nos batiza com o fogo do Espírito, que Teu Espírito, Senhor Jesus, opere em nós uma obra perfeita de purificação. Deus, eu estou aqui para pedir perdão ao Senhor. Pedir perdão, Senhor Jesus, pelas vezes que eu falhei, pelas vezes que eu pequei no falar. Mas eu creio que o Senhor comprou o meu corpo por completo. Comprou todas as partes dele, não só uma parte, esqueceu outras, mas o Senhor me resgatou por inteiro. Então eu peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo purifique a nossa vida. Pai, eu oro para que essa palavra, Senhor Jesus, entre no coração de cada pessoa que está aqui, os que estão me assistindo online, os que estão assistindo e vão assistir depois dessa mensagem. Eu oro, Senhor, para que Teu Espírito purifique a gente. E eu sei que a ferramenta que o Senhor quer usar é o falar em línguas. Então nos convida, Senhor. Nos impulsiona, Senhor. Nos dê a palavra. A Bíblia diz, meu Pai, que ao abrir da nossa boca, o Espírito vai dar a palavra. Então eu oro, Senhor Jesus, pela vida de todos os irmãos que aqui estão. Aqueles, meu Deus, que estão aqui, que já falam, que já são batizados, revestidos de poder, que eles sejam cativados a fluir mais nesse dom. Mas eu oro também, Senhor, por aqueles que ainda não experimentaram essa experiência maravilhosa de transbordar de poder de Deus, ser revestidos de poder de Deus. Que o Senhor nos leve para esse lugar secreto. Abençoa a nossa igreja. Abençoa a nossa família. Abençoa, Senhor, a Pão da Vida. Senhor, nós estamos longe de ser perfeitos. Temos tantas falhas ainda a corrigir, mas nós somos ensináveis. Mostra, Senhor Jesus, onde está a nossa lepra. E nós fazemos uma promessa nesse culto, que a gente vai descer o Jordão. A gente vai morrer para o velho homem e viver uma vida nova com Cristo Jesus. Guia a nossa igreja, guia a nossa família. Fortaleça, Senhor Jesus, os nossos laços de amor. Fortaleça a nossa comunhão. Abençoa, Senhor, o aniversário da Pão da Vida. Abençoa essa casa, Senhor. Levante nessa casa homens e mulheres cheios de poder, de autoridade, mas também cheios de mansidão, cheios de amor, cheios de paz e de sabedoria no Espírito de Deus. Pai, nós abençoamos essa campanha. Abençoamos, Senhor Jesus, cada um dos Teus servos que estão aqui. Leva eles em paz para os lares. Assim que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. A igreja diz, queridos, que o amor de Deus,